Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos de sombras para iniciantes, porque várias meninas do Flickr me perguntam ou comentam comigo: poxa, não sei fazer um olho esfumado bonito que nem o seu, ou que nem o da fulana, eu não sei passar sombra, eu não sei marcar côncavo, não sei o que, vários comentários assim. Então eu prometi para elas que eu ia fazer uma série de vídeos ensinando a passar sombra para quem não tem a menor ideia de como fazer isso. Então esse vai ser o nosso primeiro vídeo, só que antes de ensinar a passar sombra, eu vou falar um pouco dos pincéis que eu acho necessários para aplicar sombra. Então, eu acho que essenciais para aplicar sombra, você tem que ter dois tipos de pincel. Um para efetivamente aplicar a cor na sua pálpebra. Ele tem que ser um pincel chatinho, assim, tá vendo? Assim fica melhor. Chatinho e denso, tá? Tá vendo como ele é densinho, assim? Esse é o 239 de edição limitada da MAC, que esse é curtinho, né, pequenininho, da Hello Kitty, mas também tem ele versão normal. Você pode usar também um pincel tipo 242, tá vendo? Como ele é. Ou tipo esse daqui, que não tem marca, que eu comprei no eBay. Então, esses pincéis são ótimos para aplicar a cor, a sombra na sua pálpebra, tá? Você também pode aplicar com uma esponjinha que vem naqueles kitzinhos de sombra e tal, mas eu acho que o pincel te dá mais controle de onde você vai aplicar a cor, entendeu? E o outro pincel que eu acho essencial todo mundo ter é um pincel de esfumar. Um pincel de esfumar tem que ser gordinho e fofinho. Então, a gente tem o 224 da MAC, temos o 217, tá vendo? E temos esse daqui da Coastal Sands, que é o C139. Todos eles são macios, ele tem que ser macio, quer dizer, o 224 não é muito macio não. Mas os outros dois são bem macios e são todos fofinhos, tá? Quanto mais fofinho o pincel, melhor ele vai esfumar sua cor, sua sombra. Eu acho que esses dois pincéis são essenciais para qualquer pessoa que quiser aprender a fazer um olho legal com sombra, tá? Dá pra fazer um olho legal esfumado com os dedos? Dá. Que dá. Mas não vai te dar tanta precisão quanto um pincel te daria. Porque o seu dedo, às vezes, ele pode ser maior do que a sua pálpebra. E aí você vai aplicar cores onde você não deveria e tal. E o pincel, ele sendo do formato certo, do tamanho certo pro seu olho, ele vai te dar um controle maior. Agora, esses são os essenciais, que eu acho que todo mundo devia ter, um de aplicar e um de esfumar. Mas tem alguns outros modelos de pincel que eu acho que são úteis para fazer um olho mais legal também. O primeiro seria um pincel chanfrado, tá vendo? Como ele é? Ele é chanfrado e ele serve para passar sombra na sobrancelha, ou para passar delineador, ou passar uma sombra em formato de, né, como delineador, delineando assim a linha dos cílios, superiores ou inferiores, tá? Eu acho muito legal, porque vocês já devem ter reparado em todos os vídeos que eu faço, eu gosto de escurecer bastante a linha dos cílios superiores, porque dá uma impressão de que os seus cílios são mais cheios e dá um acabamento melhor na maquiagem também. Então esse pincel facilita para aplicar uma sombra mais escura aqui rente aos cílios, ou um delineador em gel, até um delineador líquido você também pode aplicar com ele. O outro pincel que eu acho legal de ter, mas não é essencial, esse daqui você pode pular, se você quiser. É um pincel assim, parecido com o de aplicar sombra, só que ele é maior e mais gordinho. E eu uso ele para aplicar a sombra aqui embaixo da sobrancelha. Mas você pode aplicar o iluminador aqui da sobrancelha ou com pincel de aplicar sombra ou com pincel de esfumar também funciona, tá? Não é essencial, mas é legal. Se você puder ter ele, eu acho legal. Agora, um outro pincel que eu acho legal de ter também são pincéis de detalhe. Você pode ter um tipo pincel lápis, como esses dois aqui,
Esse aqui é o 219 da MAC e esse aqui é um da Class Vogue. Você pode usar eles para fazer um côncavo mais marcado ou para aplicar sombra que rente aos cílios de baixo ou rente aos cílios de cima, mas eu não gosto deles para isso. O que eu mais gosto de fazer com eles é aplicar um iluminador aqui, no cantinho interno. Eu gosto muito deles para isso. Também tem esse modelinho aqui que é super pequenininho, da Coastal Sands, tá vendo? Ele é muito, muito pequenininho e eu gosto de usar ele para passar a sombra aqui, também no cantinho interno. Também dá pra passar um pouco de sombra aqui embaixo, mas ele é muito, muito pequenininho. Então tem esse modelo. E também tem esse aqui da ProArt, que é um pincel. É como se ele tem o mesmo modelo do pincel de aplicar sombra, só que bem pequenininho também. Você pode aplicar também o iluminador aqui, você pode aplicar sombra aqui embaixo, você pode usar para esfumar uma sombra aqui rente aos cílios de cima. Eu também gosto de aplicar batom com ele, porque ele é bom pra isso. Ele tem um formato que eu acho legal. E ele é vendido como pincel de corretivo. Também serve pra passar corretivo, mas corretivo em espinhas e pequenas imperfeições assim. Pra passar corretivo aqui embaixo do olho, ele é muito pequeno, não dá pra isso não. E por último, o último modelo de pincéis que eu acho que são úteis de ter, mas não são assim ultra essenciais. Quer dizer, pra mim são ultra essenciais. Pra vocês, talvez, pra quem tá começando agora, não sejam tão essenciais assim, mas é legal de ter. São pincéis pra fazer um côncavo um pouco mais marcado. O primeiro que eu vou falar é esse daqui. Esse é o Destiny Blender Brush da Coastal Sands. Ele é meio inspirado no 226 da MAC, que é de edição limitada. Eles só vendem esse pincel 226 da MAC em coleções especiais, ele não é da linha regular. Eu não tenho ele, mas ainda vou ter um dia. Mas eu comprei esse da Coastal Sands, que eu achei que fosse parecido. Ele é menor do que o pincel de esfumar, tá vendo? Esse de cima é o 224, esse de baixo é o da Coastal Sands. E ele é um pouquinho pontudinho, assim. Ele não é muito pontudo, mas ele é um pouquinho mais pontudinho, assim. Então ele te permite aplicar a cor no côncavo aqui de uma maneira um pouco mais concentrada do que se eu usasse, por exemplo, um pincel 224, que é muito grande para aplicar ele. Então ele vai aplicar a sombra de uma maneira mais espalhada, né? Digamos assim. Outros dois pincéis que eu acho legais também para fazer um côncavo mais marcado são esse aqui da Marcobone, que eu não sei o número de cabeça, mas eu vou colocar aqui em algum lugar na tela o número dele. Que ele é basicamente um pincel de esfumar super, super pequenininho. Olha ele em comparação com o 224 da MAC. Piquititinho, né? Ele é legal porque, como ele é bem pequeno, ele aplica a sombra de uma maneira mais concentrada. Por isso que eu gosto de usar ele no côncavo. E, na verdade, ele é vendido como pincel de lábios. Imagina, passar batom com esse pincel realmente não serve. E um outro pincel que eu descobri recentemente, que eu amo de paixão, é o número 12 da linha Brown, da Class Vogue, que ele ele é mais largo e assim ele é super estreito. E ele é meio pontudinho, assim. E ele é pequeno também, então eu gosto de usar ele para passar a cor de uma maneira mais concentrada também no meu côncavo. Então, os pincéis essenciais para qualquer pessoa que quer aprender a aplicar sombra são um para aplicar e um para esfumar. E outros pincéis que podem ser úteis para você, mas que não são assim super essenciais, são um chanfrado para você poder passar sombra rente aos cílios, delinear, fazer coisas assim. Um para aplicar sombra aqui rente à sobrancelha. Um de detalhes, que pode ser um pincel lápis ou pode ser um pincel pequenininho. E um para fazer um côncavo um pouco mais marcado, que tem que ser um pincel pequeno e mais pontudo para poder aplicar a sombra no côncavo de uma maneira um pouco mais concentrada. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo. Esse foi sobre pincéis, mas o próximo já é aplicando sombras. Eu vou começar de uma maneira bem fácil, que todo mundo vai conseguir acompanhar, e aí eu vou dificultando a cada vídeo. Espero que vocês gostem da ideia, espero que seja útil para todo mundo, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Não esqueçam de dar o joinha.